Quando na história a gente pauta o debate em torno de um personagem e de um fato histórico, é preciso sempre esclarecer as diversas visões e abordagens que estão por trás dele. E, fundamentalmente, entender que a história ela é um processo que vai para frente, que tem um sentido de progresso. Tiradentes, que hoje faz jus ao feriado nacional, ele foi um homem do seu tempo que lutou contra as desigualdades sociais em Minas Gerais, no período colonial brasileiro. Ele era ativista, ele era tropeiro, ele era do comandante do exército, tinha diversas atribuições. E ele lutou para que os exclusivismos da colônia portuguesa cessassem, né, acabassem, chegassem ao fim. E com diversos outros líderes intelectuais, poetas, escritores, ele fomentou o debate acerca da revolta que se estabeleceu em Minas Gerais para acabar com a colônia brasileira. Mas esse movimento, assim como o outro da Bahia, ele não teve o êxito esperado. Ele foi sufocado pelas tropas da coroa portuguesa. Mas Tiradentes ele tem esse papel essencial porque ele foi o escolhido para ser morto, né, execrado, teve sua cabeça degolada e exposta em praça pública e ficou somente no Brasil República, na ditadura militar, é que o sistema militar o elege como então o herói, né, o herói da liberdade, o herói das lutas separatistas, que vai ocorrer. A separação ocorre politicamente em Portugal, anos mais para frente começa o Império. É importante também entender que, além de fomentar esse debate da separação, também foi pensado reformas profundas e estruturais na sociedade, como, por exemplo, a criação de universidades e o desenvolvimento da educação, porque os intelectuais e os conjurados acreditavam que era a educação que é capaz de modificar e transformar os pensamentos e a vida das sociedades. E isso, de fato, é verdade, né? Ele, então, vinha de origem humilde, era um dos mais humildes dos líderes do movimento, e os conjurados, eles foram traídos, né? E as informações chegaram, então, ao rei de Portugal, que diziam, então, a revolta, né? A revolta não consegue ter o sucesso esperado, mas causa impacto, né? Acelera-se, então, o processo de emancipação, e os resultados para hoje, né? O que fica do passado no presente, é a grande nomenclatura cultural que se tem por trás desse homem, né, e da sua história. Ele é feriado nacional, ele é nome de escolas, de praças, de ruas, de hospitais, enfim, é uma memória histórica muito forte. É muito grande a importância que ele tem, porque o passado se configura no presente. E como diz o Claude Lévi-Strauss, existe muito mais passado no presente do que a gente possa imaginar. E a gente vai sempre lá, no passado, buscar respostas do presente, tentar construir uma história diferente ou corrigir os erros do passado. E o exemplo da Inconfidência Mineira, da Revolta Mineira, ele fica nesse sentido, né, de que os brasileiros, os lusos brasileiros, lutaram até o fim com suas armas, com suas convicções, para acelerar esse processo independente, né, da colônia de Portugal. O êxito não foi satisfatório, mas as portas foram abertas, o caminho foi aberto. Então, esse fato é importante sempre, e sempre será, porque ele, como herói, título de herói dado na República, como já disse, ele é legítimo, né? Mas é preciso entender também o porquê dessa heroicidade, as características sociais, políticas, econômicas, filosóficas, que foram transformadas nesse momento, até porque chegou no Brasil as ideias iluministas, do iluminismo cultural, de liberdade, igualdade, fraternidade, que moveram as constituições e que separou a França, então, num grande processo revolucionário. Tudo isso impacta a história, a memória, e fica ainda hoje, no presente, os ideais, as lutas, as convicções e as aspirações.